Bom, eu queria falar hoje para vocês sobre um tema. Volevo parlare con voi su un tema, su un argomento. Sim, a gente tem um desafio, a gente quer estar falando sobre um tema que a gente vai estar focalizando nesses próximos domingos. Agora sou eu, vou me vingar. Vendetta adesso. Abbiamo un desafio stanotte. Sim, a gente tem um desafio, então, e o desafio, o objetivo... L'obiettivo di questo desafio É falar um pouco sobre... Na verdade, a gente queria falar um pouco sobre evangelismo. è parlare un poco sull'evangelismo. Mas eu essa semana estava orando, buscando o Senhor. Ma questa settimana io stavo pregando al Signore E eu estava buscando o Senhor. A gente precisa falar sobre evangelismo. Eu creio que é o tempo de sair lá fora, de pregar o evangelho. io parlavo sull'evangelismo. Il Signore vuole uscire fuori a parlare dell'Evangelo. Mas o Espírito Santo colocava algo no meu coração. Ma lo Spirito Santo metteva qualcosa nel mio cuore. E que eu creio que é para nós, que primeiramente foi para mim e é totalmente para mim também nessa noite. Credo che sia per noi, ma in primo posto era anche per me. E eu tinha que ouvir isso e receber isso do Senhor. E avevo bisogno di ascoltare questo e ricevere questo dal Signore. Não foi tão fácil. Non è stato facile, Foi um pouco desafiador, eu tenho que è stato un confessar. vero desafio. Mas eu tive que fazer uma escolha de aceitar aquela voz Ma io dovevo fare una scelta di ascoltare quella voce ou não. oppure no. Então eu queria falar um pouco sobre isso nessa tarde, nessa noite. Allora volevo parlare su questo in questa sera. E eu acredito que o Senhor quer falar isso não só comigo, mas conosco como corpo de Cristo. E credo che Amém? il Signore vuole parlare con questo non solo con me, ma anche con tutti quanti noi. Primeira coisa, eu queria falar sobre esse ano. 2020 chegou. 2020 nós estamos hoje La prima cosa che voglio parlare è che il 2020 è arrivato. 26 de janeiro, então primeiro mês, estamos no início de 2020. Siamo in gennaio, quindi è il primo mese del 2020. E na verdade eu estava ouvindo algumas pregações esses dias, estava buscando ouvir um pouco o que o Senhor estava falando em outras igrejas, em outros lugares. E in questi giorni ascoltavo alcune predicazioni, alcune prediche e vedevo quello che il Signore parlava in altri. No Corpo de Cristo, globalmente, o Senhor tem falado algo, porque eu acredito que Ele tem algo para 2020. Allora il Signore parlava nel suo corpo, in tutto il mondo, perché credo che Lui ha qualcosa da parlare con tutti quanti in quest'anno, il 2020. No meu coração eu sentia isso, o Espírito Santo de Deus, Sentivo questo nel mio cuore dallo Spirito Santo, que existe algo para 2020. che c'è qualcosa nel 2020. E isso foi confirmado porque o Senhor não falou só comigo, o Senhor falou com muitos de nós aqui. E questo sta confermato, perché il Signore non ha parlato solo con me, ma anche con altri che sono qua. Não só conosco aqui, mas Non solo isso con noi qui, líderes no Corpo de Cristo pelo mundo inteiro ma con il corpo di Cristo che fa parte di tutto il mondo. estão ouvindo o Espírito de Deus que está falando. Que há algo sobre 2020. So che c'è qualcosa di Dio. Tem algo sobre 2020. Eu acredito C'è que qualcosa nel no 2020. calendário dos céus 2020 é fundamental. Amém. Eu acredito que no calendário dos céus 2020 é um ano importante e fundamental. Io Amém. credo che quest'anno 2020 è qualcosa di importante e fondamentale. E eu queria falar sobre vocês, sobre avivamento, porque eu creio que é isso que o Senhor quer fazer na igreja. Volevo parlare sull'avvivamento, sul risveglio. Eu acredito que é isso que Deus quer fazer nesse tempo, e isso começa em nós. Antes do mundo lá fora, isso começa em nós. Credo che questo comincia non fuori, ma Dentro de nós, na igreja. Dentro questo da igreja. inizia dentro di noi nella Chiesa. Antes de sair lá fora, isso Prima começa di em uscire nós. fuori, Amém. Isso começa em nós. Isso inicia em nós. Então eu queria falar sobre uma coisa. A gente vai falar sobre avivamento nessa noite, mas o Senhor claramente falou comigo essa semana. eu voglio parlare sull'avvivamento. Il Signore ha parlato con me chiaramente questa settimana Que o avivamento começa no meu coração. che il risveglio comincia nel mio cuore. É impossível eu viver o avivamento, eu viver a plenitude daquilo que Deus quer fazer na terra, È impossibile vivere la volontà di Dio, di quello che Lui vuole fare in questa terra, sem que eu me alinhe com o céu primeiro. senza che io prima mi metto allo stesso livello del cielo. Eu não posso querer uma manifestação externa Non posso volere una manifestazione esterna sem uma preparação interna. senza prepararmi prima all'interno. Deus opera assim, a gente vê por toda a Bíblia. Dio opera così, vediamo questo su tutta la Bibbia. E a verdade é que o avivamento verdadeiro começa aqui dentro dos nossos corações. Ed è vero che il risveglio comincia qua dentro di E noi. Deus me falava muito forte isso. E Dio parla molto forte questo. E então 2020 é chegado, é um ano do derramado do Espírito Santo, eu creio, sobre todo mundo. Quindi il 2020 è arrivato, Lui vuole traboccare del suo Spirito Santo. Mas o avivamento, o que é o avivamento? Ma cos'è il risveglio? Eu acredito que o avivamento é uma definição bem simples e básica. Io credo che il risveglio è una definizione molto semplice e anche basica. É quando Deus ele escolhe
fazer uma intervenção na terra soberanamente. Quando Dio sceglie di fare un intervento a terra, Ele escolhe intervir sobre a terra vuole soberanamente intervenire sulla terra para estabelecer o reino dele. per stabilire il suo regno. Quando os céus invadem a terra. Quando il cielo invade la terra, E na verdade o que Deus faz normalmente, a gente vai ler um pouco isso nessa noite na Bíblia, in verità quello che Dio fa, noi leggeremo questo nel Battista, é que o Senhor ele usa um remanescente de pessoas, è che Dio usa rimanenti di persone que acaba afetando massas. Deus ele usa pessoas, ele escolheu usar pessoas, ele poderia ter terminado a história há muito tempo. e Dio usa le persone. Lui potrebbe anche cambiare la storia, Ele perché podia fazer tudo sozinho, lui poteva fare tutto da solo, mas ele escolhe se envolver com pessoas. ma lui sceglie di coinvolgere anche le persone, Porque ele não é só um rei poderoso, perché lui ele não é só um rei poderoso, non è solo un re potente, ele é um noivo apaixonado pela sua noiva. lui è uno sposo innamorato per la sua O DNA chiesa. de Deus é relacionamento. Il suo regnare è anche un rapporto, Ele relazionarsi, E é por isso que ele quer nos envolver nesse ed è per negócio. questo che lui vuole Ele não coinvolgerci. precisa de nós. Lui non ha bisogno di A noi. gente até atrasa às vezes o que Deus podia In realtà fazer. noi portiamo pure ritardo nei suoi piani, Mas o Senhor quer nos envolver porque Ele nos ama. ma lui vuole coinvolgerci perché lui ci ama. Ele quer que tudo isso aconteça através de oração, E lui vuole che tutto questo succeda attraverso la preghiera, de intercessão, intercessione, jejum, digiuno, evangelismo. evangelismo, Mas antes de tudo isso, Ma prima di tutto questo, o avivamento externo, todas as pessoas il que vão se risveglio converter, esterno e tudo aquilo que vai acontecer lá fora. e tutto quello che succederà là fuori, O Senhor quer nos alinhar aqui dentro. lui vuole allinearci qua dentro. Então eu quero te convidar no momento agora a abrir a sua Bíblia no livro de Joel, capítulo 2. Devo invitarti a aprire la Bibbia del libro di Gioele. Joel, capítulo 2. Eu queria ler o versículo 12. 12. Versículo 12. Então o Senhor fez isso em Israel. Ele falou assim: Allora il Signore ha fatto questo in Israele, antes de falar que ele derramaria o seu espírito e prima di parlare che lui avrebbe sparso il suo spirito sobre todo tipo de pessoa, su ogni persona, ele fala assim: voltem para mim de todo o coração. lui parla: tornate a me con tutto il vostro cuore, De todo o coração. con tutto il cuore, Não com 50%, non solo con il 50%, não com 90%, ma con tutto il cuore, não com 90%, non con mas com 90%, 100%, ma con com 100%, todo o coração. con tutto il cuore. Então o Senhor, ele, pro povo de Israel, Antigo Testamento, Il Signore nel popolo di Israele, nell'antico, muitos anos atrás, molti anni fa, ele diz isso. lui dice: Existe uma sequência. Voltem para mim de todo o coração. esiste una sequenza, tornate a me con tutto il cuore, Vocês vão se alinhar e depois eu derramarei o meu espírito. vi allineerete e poi Eu vou derramar o meu espírito sobre todo tipo de pessoa. vi verserò io lo Spirito Santo su di voi. E ele fala, porque na verdade sempre existe um alinhamento interno Che in realtà sempre esiste un allineamento que interno precede o avivamento externo. che precede il risveglio esterno. Alinhamento interno L'allineamento interno precede o avivamento externo. precede Allineamento. l'allineamento esterno. O avivamento, risveglio esterno. Risveglio esterno. Alinhamento interno prima, e risveglio esterno dopo. Amém. L'allineamento interno prima e il risveglio esterno dopo. A gente tem como se fosse uma sequência. Deus ele tem os seus modos de trabalhar. È come se fosse una sequenza, E che ele ha il fez- suo modo di lavorare. Ele fez isso com o povo de Israel. Lui ha fatto questo con il popolo di Israele. Alguns anos depois, E alcuni anni dopo, Jesus precisava chegar na terra. Dio aveva bisogno di arrivare a terra. Jesus Cristo, Jesus Cristo. de Nazaré, o Filho de Deus. Gesù Cristo di Nazaré. Ele nasceria de uma virgem Sarebbe nato da una vergine para dar início ao maior avivamento que a história já viu. per dare inizio Até al agora. grande avvivamento della storia Que já aconteceu até che è agora. successo fino ad oggi. E para fazer isso, Per fare questo, para que o céu invadisse a terra através da pessoa de Jesus, per chi c'è arrivasse a terra attraverso la persona di Dio, Jesus escolhe um homem primeiro chamado, Deus escolhe João Batista. Dio sceglie una persona chiamata Giovanni Battista. E tudo aquilo que João Batista fazia E tutto quello che Giovanni Battista era faceva chamar o povo ao arrependimento. era chiamare il popolo a pentirsi. Jesus falou que ele era um dos maiores. Na verdade, ele falou que do Antigo Testamento não tinha ninguém maior que João Batista. Gesù ha detto che non c'era nessuno più grande di Giovanni Battista. Mas a verdade é que ele não fez nem nenhum milagre. Ma in realtà lui non ha fatto nemmeno nessun miracolo. Não existiram obras externas. Non esistevano opere esterne. Não existiam coisas, talvez, que faziam as pessoas ficarem uau.
Non ha fatto cose che facevano le persone pensare wow, Mas foi extraordinário o que João Batista ma è fez. stato straordinario quello che lui ha fatto. Porque ele cumpriu a sua função. Perché lui ha fatto il suo dovere. Dentro do calendário do céu, ele precisava fazer aquilo. Dentro del calendario del cielo lui aveva bisogno di fare Ele quello. precisava chamar o povo para arrependimento. Lui aveva bisogno di chiamare il popolo al pentimento. Porque o avivamento externo não aconteceria Perché altrimenti il risveglio esterno non sarebbe successo sem o alinhamento interno. senza l'allineamento interno. João Batista chama. Giovanni Battista chiama Muitos escolhem se arrepender em e Israel. molte persone scelgono di pentirsi, Outros escolhem fechar o coração, altri scelgono di chiudere il cuore, endurecerem o coração, não ouvirem a voz de di Deus. non ascoltare la voce di Dio. E alguns escolheram e depois essas pessoas foram atingidas por Jesus. Alcune persone hanno scelto e queste persone sono state scelte da Dio, da Gesù. E Jesus, depois de toda a obra que ele fez na terra, Gesù, dopo tutta la sua opera che lui ha fatto a terra, durante a sua obra, durante la sua opera, ele escolheu 12 pessoas. lui ha scelto 12 persone. E essas pessoas não eram pessoas extraordinárias. E queste persone non erano persone Alguns straordinarie. deles eram sem instrução. Alcuni di loro erano anche senza istruzione, Alguns deles eram bandidos. alcuni erano ladri, Pessoas comuns, erano tutte persone comuni, sem preparação senza preparazione ou capacitação humana. o nessuna capacità. Mas Jesus escolheu esses homens Ma Gesù ha scelto queste persone pelo simples fato de que quando ele chamou, per il semplice fatto che quando lui ha chiamato, eles escolheram deixar tudo perché loro hanno scelto di lasciare ogni cosa e seguir a e Jesus. seguire Gesù. Eles entenderam como Jesus trabalhava. Loro hanno capito il modo che Gesù lavorava, Eles entenderam o Evangelho. loro hanno capito il E Vangelo, eles entregaram 100%. loro si sono consegnati al 100%. Aquilo era a única condição que Jesus estava procurando. L'unica condizione che Gesù cercava, O único critério l'unico criterio foram os homens responderem deixando tudo. era che l'uomo rispondeva lasciando ogni cosa. Rendição total. È un rendimento, una resa totale. Rendição total. Una resa totale. Não existia plano B. Non esisteva un piano, Não existia opção de voltar atrás. non esisteva l'opzione di tornare indietro, Não existia uma outra escolha. non esisteva un'altra scelta. E sabe, eu sei, essa é a maneira certa. Cada vez mais eu tenho entendido, Questa è la maniera giusta, ogni volta io sto capendo para mim, che per me, que essa é a maneira que Deus quer que eu viva o Evangelho. che per me questo è il modo che Dio vuole che io viva il suo E eu amore. acredito que isso Deus quer que cada um de nós entenda o Evangelho assim. Io credo che Gesù, che Dio vuole che ognuno di noi viviamo il Vangelo in questo modo. A igreja perseguida, La Chiesa è perseguitata. existem hoje muitas igrejas na China, por exemplo, Esistono molte chiese oggi in Cina que são escondidas, que o governo, na verdade, proíbe a ação, o funcionamento delas. che in realtà il governo proibisce il loro funzionamento, che sono E nascosti. são nações são no Oriente, na Ásia, Nazioni come l'Oriente Medio, onde nell'Asia, são pessoas que estão ali talvez nas piores condições, sono persone che forse stanno lì nelle peggiori mas condizioni, muitas vezes são as pessoas mais felizes. ma molto spesso sono le persone più felici. São pessoas em condições completamente adversas, Sono persone che si trovano in condizioni molto diverse, mas que são muito mais eficazes que nós como igreja ocidental. ma che sono più efficaci molto spesso di noi. A grande comissão é cumprida de uma maneira muito mais séria e eficaz pela igreja no Oriente hoje. A grande comissão, né? La grande commissione É cumprida de uma forma muito mais eficaz e séria è compiuta in una forma molto più efficace e seria por eles. per loro. O crescimento da igreja é em outro padrão, em outro andamento, em outro ritmo lá no La Oriente. crescita della Chiesa è fatta in altro modo. É uma igreja vibrante, uma igreja viva. Dio vuole una Chiesa? É uma igreja vibrante, uma igreja Una Chiesa viva. vibrante, una Chiesa viva. Como Deus quer que nós a visão para a nossa igreja é a igreja vivate, certo? Então, Amém. uma igreja viva, brilhante, viva. La Chiesa vibrante. Essa é a visão que Deus tem para nós também. È questa la visione che Dio Amém. vuole, Mas- è questa la visione che Dio ha per noi. Mas eu me pergunto por que eles são tão eficazes e tão bons naquilo que eles estão fazendo como a igreja no Oriente. A volte mi chiedo perché non sono così efficaci. Por que tem muita gente mais se convertendo lá na China, na igreja perseguida debaixo da terra, se a gente aqui tem muito mais recurso para oferecer o Perché Evangelho? loro sono così più efficaci, se poi noi siamo più... E a verdade é que eles não têm uma outra escolha. Perché in realtà non hanno un'altra scelta. O fato é que eles não têm uma outra escolha. Il fatto è che non hanno un'altra scelta. É proibido. Lì è vietata. Mas eles entenderam que vale muito mais a pena Ma loro hanno capito che vale di più a pena pegar a vida deles
prendere la loro vita e render completamente. e rendersi completamente, Investir no que é eterno. investire in quello che è eterno, Usarem os lábios deles que são mortais usare i loro labri che sono para mortali pregar um evangelho imortal. e predicare l'Evangelo, Usarem as suas mãos mortais prendere le loro mani para mortali construírem um reino eterno, do que se preocupar com o seu próprio negócio e a sua própria vida. e preoccuparsi con il loro stesso negozio, con la loro stessa E a vita. ideia de Deus é que nós vivamos o evangelho dessa maneira. L'idea di Dio è che noi viviamo l'Evangelo così. Sabe, Deus, quando Ele quer fazer esse avivamento, tocar as massas, eu acredito que o avivamento, Quando Dio vuole fare diz, velho, il avivamento, risveglio, Ele toca as massas, gli tocca la massa, mas Ele sempre precisa de um remanescente, um grupo pequeno de pessoas. ma lui ha bisogno sempre di un gruppo piccolo di persone, di rimanescenti. Ele se usa de um grupo pequeno de pessoas Lui usa un gruppo piccolo di persone para tocar grandes per, grupos. per toccare grandi gruppi. Por exemplo, Ad esempio, lá, depois que Jesus subiu para o céu, dopo che Dio è sceso nel cielo, Gesù Cristo, 500 discípulos existiam aqui sobre a terra. 500 discepoli esistevano qua sulla E terra. Jesus falou, não vão evangelizar. E Dio ha detto, non andate a evangelizzare. Jesus, antes de subir, ele tinha dito assim, não vão pregar o evangelho, Gesù Cristo, prima di scendere al cielo, não saiam de ha detto, Jerusalém. non uscite da qua, Primeiro da promessa, antes da promessa. prima della promessa. Não saiam de Jerusalém Non antes da uscite promessa. di E Gerusalemme. a promessa era o Espírito Santo, E la promessa era lo o Spirito derramamento do Espírito. il risveglio dello Spirito. Alguns deles saíram, a verdade é essa. Alcuni di loro sono usciti Cerca de questa 50 a 60 dias depois da ascensão aos céus de Jesus. 50-60 giorni dopo dell'ascensione di Gesù Cristo nel Não cielo. tinham mais 500, tinham 120. Non arrivano più 500, ma 120. Significa que alguns deixaram. Significa che alcuni hanno lasciato. E Deus usou daqueles 120 ali E Dio si è servito di quelle 120 para persone provocar a maior revolução que já existiu, per provocare la più grande rivoluzione che già que esiste, determina o destino da humanidade. per cambiare il destino dell'umanità. O cristianismo existe hoje por causa dessas pessoas, Il cristianesimo esiste oggi per conto di por causa de queste 120 persone, pessoas. per quelle 120 A persone. boca de Pedro talvez não era mais eloquente, La bocca di Pedro forse non era più eloquente, mas cheia do Espírito Santo. ma piena dello Spirito Santo. 3.000 em uma pregação se converteram. 3.000 persone in una preghiera, Porque Pedro estava alinhado com os céus. perché Dio stava allineato con Ele il estava cielo, rendido ao 100%. perché lui stava reso per E essa era a 100%. condição que Deus precisava. E questa è la condizione che Dio aveva bisogno. Ele procurou pessoas vazias de si mesmas, Dio ha cercato persone vuote di se para que ele stesse, pudesse encher com seu Espírito. perché lui Vazias aveva modo di- di riempire con il suo spirito, Vazias de si mesmas. vuota da se stesso. E ele achou isso nos 12 discípulos. E lui ha trovato questo nei 12 discepoli. Humanamente, talvez não eram os melhores. Probabilmente non erano 12 migliori, probabilmente, Humanamente. umanamente. Mas eles eram os 12 que Jesus escolheu porque eles eram vazios deles mesmos. Ma erano 12 persone che Dio ha scelto perché loro erano vuoti Visionariamente, Jesus della loro viu. volontà. Eles são vazios. Erano vuoti, Eles deixaram tudo. hanno lasciato ogni cosa. Essas pessoas que eu quero usar. Sono queste persone che io Amém. voglio Porque usare. são elas que eu posso encher com o meu Espírito. Sono quelle persone che io posso riempire con il mio spirito. São essas pessoas que eu posso encher com o meu Espírito. Sono queste persone che posso riempire con il mio Porque spirito. quem é cheio de si mesmo, quem é cheio de Chi si è pieno mesmo, di se stesso, não tem. Quem é cheio de si mesmo, como um copo que é cheio de água, come chi è pieno di se stesso, não tem come espaço, chi è pieno d'acqua, não tem espaço para mais. non lascia spazio per nient'altro. E Jesus escolheu pessoas vazias para poder encher com seu Espírito. E Gesù ha scelto le persone vuote per riempire di se stessi. Isso aconteceu primeiro com o povo de Israel, no livro de Joel. E questo è successo primo O povo de Israel no nel popolo di exílio. Israele. E depois a gente vê a mesma coisa com uma progressão: João Batista, Jesus, discípulos. E dopo vediamo la stessa cosa con la progressione. Giovanni Ai. Battista, Discípulos de Jesus. discepoli Jesus e di discípulos. Gesù, Alinhamento interno. l'allineamento interno, Corações vazios, cuori vuoti, disponíveis, rendidos. disponibili E o derramamento do Espírito Santo. per un versamento dello Spirito Santo. E o derramamento do Espírito Santo é o que provocava o derramamento, il riversare dello Il Spirito. versaggio dello Spirito Santo É aquilo que provocava as conversões, era quello che provocava le as curas, conversioni, os milagres le cure, i miracoli, e aquilo que realmente trazia transformação. era quello che portava veramente il cambiamento. E levando um pouco para o pessoal, eu queria falar um pouco da minha vida agora. Portando un poco sul personale, voglio parlare un poco sulla mia vita. Aconteceu algo, eu tive uma experiência com o Senhor
è successo qualcosa. Eu tive uma experiência com o Espírito Ho Santo. avuto un'esperienza con lo Spirito Santo. E ele, através disso, ele trouxe a figura profética. E attraverso di questo lui mi ha Ele me trouxe a figura portato profética la figura profetica do avivamento. dello risveglio. Quando o ano de 2020 estava começando, na primeira semana, dia 1 ou 2, Nella prima settimana dell'anno 2020, no dia 1 ou 2, eu sentia algo muito forte sobre esse ano, que existia algo realmente diferente sobre 2020, nel giorno extraordinário. 1 o 2 sentivo qualcosa che era qualcosa davvero di speciale. E eu não sei porquê, mas o Espírito Santo começou a me confrontar. Io non so perché, ma lo Spirito Santo ha iniziato a confrontarmi. E ele começou a me mostrar que existiam coisas que eu ainda tinha que entregar. E ha iniziato a mostrarmi e farmi vedere che c'erano cose che avevo ancora bisogno di consegnarmi. Ele me mostrou que eu não era ainda 100% dele. Mi ha fatto vedere che io ancora non ero 100% suo. Existiam como se fossem salas, quartos da minha casa, Come se fossero stanze, camere della mia casa que ainda não eram na propriedade de Jesus. che ancora non appartenevano a Dio. Coisas aqui dentro que eu ainda segurava para mim. C'erano ancora cose Che dentro eu che io precisava ancora entregar. mantenevo E que eu precisava entregar. e avevo bisogno di E consegnare. o Senhor, eu fiquei assim, sim, Senhor, é verdade. E io sono rimasta così pensando, sì, è vero, Signore. O Senhor começou a me mostrar, a me confrontar, e eu comecei a entender que o meu coração precisava ser rendido completamente. E il Signore ha iniziato a questionarmi, io ho capito che avevo davvero bisogno di consegnare alcune parti di me veramente, De arrender-me, de me render di completamente. arrendermi veramente. E realmente foi difícil para mim, não foi fácil ouvir algumas coisas. E veramente è stato molto difficile. Foi per me. difícil a enfrentar a realidade, confrontar a realidade de que de fato existiam coisas que eu precisava entregar. È stato difficile affrontare la realtà, che in realtà avevo davvero cose dentro di me che avevo bisogno Eu di podia fazer duas coisas, eu podia ver aquilo e falar, é difícil, eu não vou fazer, eu não vou me entregar. C'erano cose che io pensavo che, Ou eu podia me entregar completamente. che non riuscirò a consegnarmi completamente. E o Senhor pediu todo o meu coração. Il Signore ha chiesto tutto il mio cuore, Ele pediu todo o meu coração. di tutto il mio cuore, E toda a minha intensidade. con tutta la intensità, Tudo aquilo que eu tinha. tutto quello che avevo. E Ele me levou para esse momento, para uma jornada de jejum, para uma jornada de oração, para uma jornada de busca. Lui mi ha portato in questo momento in una giornata di digiuno, di preghiera. E Ele me levava nessa jornada porque existia um fogo dentro de mim e que o Senhor estava alimentando. E mi portava in questa giornata perché esisteva un fuoco dentro di me che il Signore stava alimentando. E eu não sabia exatamente por quê, eu não sabia para quê. Io non sapevo esattamente cos'era, a cosa serviva. Esse fogo dentro de mim, e o Senhor começou a me mostrar que existiam coisas que eu precisava render. E questo fuoco dentro di me, e io avevo iniziato a vedere che c'erano davvero cose dentro di me. E me rendendo completamente, eu entendi que existiam coisas que eu precisava deixar. E a rendermi completamente, avevo bisogno. Ho Então, capito beleza. che c'erano cose che avevo bisogno di lasciare. Eu fui fazer esse jejum, eu falei, cara, eu não quero mais nada, eu quero realmente aqui dentro, não só da boca para fora. E quando ho iniziato a fare questo digiuno, ho capito che davvero non c'erano cose che Eu realmente entendi, eu queria assim, eu não queria da boca para fora, mas eu io queria non volevo niente, cioè in vano. dentro do meu coração, eu queria que aquilo fosse real e genuíno, a Dentro del minha mio busca. cuore volevo che quello fosse davvero reale e genuino. Eu busquei construir algo genuíno, Ho iniziato a costruire qualcosa di porque eu genuino. acredito que eu enfrentei a realidade Io credo che ho iniziato a affrontare la realtà de que muitas coisas que eu estava fazendo di che tante cose che io facevo não eram por amor, non era per amore, eram por religião. erano per Que religione. muitas coisas que eu já fiz na minha vida Tante cose che ho fatto nella mia vita foram por religião. sono state a causa della E religione não porque o meu coração era totalmente dele. e non perché il mio cuore era totalmente consegnato a Dio. E daqui 2 dias eu vou completar 21 anos. E tra 2 giorni farò 2 É bom isso, Maioridade. a maioridade Muito não. em alguns casos. Mas eu via, o Espírito Santo falava comigo essa semana, ele mostrava Ma lo Spirito Santo, io vedevo che lui parlava con me questa settimana e mi faceva vedere que esses 21 anos eles marcam como se fosse o fim de um ciclo e o início de um outro. O Senhor me fazia lembrar de algumas coisas. che questi 21 anni Dio mi faceva vedere che era la fine di un ciclo E l'inizio e de um outro. l'inizio di un O altro. Senhor me fazia vedere alcune cose. E foi muito louco. E eu comecei a entender, caraca, eu tive uma revelação. Ed è stato un po' pazzo, ho iniziato a capire che c'era Eu tive uma revelação de algo do meu passado que eu nunca tinha entendido.
E aí na rivelazione di qualcosa del mio passato che ancora non avevo capito. Que a primeira vez que eu me rendi completamente a Jesus. La prima volta che mi sono arreso completamente a Gesù. E que eu falei, sim, Senhor, tenha 100% do meu coração, é para isso que eu quero viver. E che ho detto, sim, Signore, apri completamente il mio cuore, per questo che io voglio vivere. Eu quero viver para Ti, eu quero viver para o Teu reino. Voglio vivere per te, voglio vivere per il tuo E eu me lembro reino. que essa experiência, a primeira vez que ela aconteceu, Essa esperienza, la prima volta che mi eu estava lendo um livro, eu tinha cerca de 13 ou 14 anos. Io stavo leggendo un libro e avevo circa 13-14 anni. E aquilo ali no meu coração aconteceu ali. E quello nel mio cuore è successo in quel momento. E hoje, 7 anos depois, eu estou para completar 21 anos. E oggi, 7 anni dopo, che devo compiere 21 O anni, Senhor me mostrava que é realmente o fim de um ciclo e o início de um outro. Dio mi faceva vedere che è veramente il fine di un ciclo e l'inizio di un altro. Pessoalmente. Principalmente. Pessoalmente. Mas Pessoalmente. eu não acredito que isso tem só a ver comigo. Personalmente, scusa. Mas eu não acredito que isso tem só a ver comigo. Ma non credo che questo ha solo a che fare con me. E beleza, então eu estava nessa jornada de 21 dias de oração e jejum que vão acabar agora na segunda-feira. Io stavo in questo giorno che hanno 21 giorni di preghiera e digiuno che finiranno questa settimana. E eu lembro que sexta-feira à noite, Io mi ricordo che venerdì sera sexta-feira à noite a gente teve um ensaio lá em casa, acabou tarde. che stavamo facendo Le le prove, prove a casa e abbiamo finito tardi. E eu estava muito cansado, eu estava lá e eu Ero molto stanco, io stavo lì, não tinha conseguido estudar como eu gostaria, non ero riuscito a studiare come volevo ou fazer as coisas que eu queria fazer naquele dia. e fare le cose che volevo fare in quella giornata. Mas eu me lembrei do que o Espírito Santo também falou no início do jejum, Ma mi sono ricordata di quello che lo Spirito Santo mi ha detto all'inizio dei digiuni, que Ele queria 100% de mim che lui voleva 100% di me, e que Ele queria que eu colocasse Ele em primeiro lugar, che lui voleva che mettesse lui in primo posto, por amor, não por religião. per amore e non per religione. E naquele momento eu fiz a escolha, sim, Senhor, In quel momento ho detto, sì Signore, eu quero alimentar essa chama. voglio alimentare Então, questo um pouco antes de dormir, Pouco prima di andare a dormire, beleza, eu estava muito cansado, um pouco frustrado, ero molto stanco, um pouco frustrado, um un po' pouco stanco. frustrato. Mas eu escolhi por um momento ainda, sabe, sem nenhuma pretensão ou nada de específico. Ma ho scelto ancora per il momento, senza nessuna pretesa, Sem nenhum alvo de oração específico. senza nessuna direzione Eu specifica. só queria estar com Ele. Volevo stare con lui. E o Senhor estava me chamando para intimidade. Il Signore mi chiamava per l'intimità. E eu tenho entendido a intimidade de um jeito diferente, mas o Senhor me chamou para estar com Ele naquele momento. Il Signore mi ha chiamato per stare con lui in quel E eu momento. falei, beleza, eu vou estar com você, Jesus. Eu quero te conhecer, eu quero te amar e é só isso. E gli ho detto, va bene Signore, io voglio stare con te, voglio amarti. E eu me coloquei naquele momento ali em adoração. Io mi sono messa in quel momento per adorare Dio. Eu coloquei uma coisa no computador, uma adoração, eu coloquei meu fone e fui orar um pouco. Eu queria meia horinha antes de dormir, assim, algo. Sono messo oretta prima di andare a dormire, qualcosa nel computer, una canzone, una lode. Eu queria colocar algo ali e beleza, eu fiz isso. E così ho fatto, ho messo qualcosa nel computer. E coloquei essa adoração, comecei a orar e orando, de repente, E ho iniziato a pregare all'improvviso, depois de uns 20, talvez 30 minutos enquanto eu estava orando, forse dopo 20-30 minuti dopo iniziare la preghiera, o Espírito Santo se manifestou. lo Spirito Santo si è manifestato. Ele é vivo, ele é real. Lui è vivo, lui è E reale. ele se manifestou, ele tomou conta de mim naquele momento. E lui si manifestò, lui ha preso conto di me. Eu acredito que ele estava esperando uma rendição para poder liberar aquilo que ele queria liberar. Amém. Eu acredito que ele estava esperando uma rendição para poder Io liberar. credo che lui aspettava un rendimento, Na resa, para poder experimentar. per assaggiare, per Eu sperimentare. não entendi muito o que aconteceu, mas eu sei que o Espírito Santo me encheu de tal forma naquele momento Io non ho capito molto quello che è successo, ma so che lo Spirito Santo mi ha riempito que eu não di conseguia tanto controlar as potere, minhas emoções, era mais forte de mim. che non riuscivo più a controllare più le mie emozioni, Eu não conseguia- era più forte di me, Não conseguia parar de chorar. non riuscivo più a fermare, non Io- smettere di E eu piangere. tinha terminado, eu queria dormir, E avevo già finito, volevo andare a eu fechei o dormire, computador, ho spento il computer, mas eu não conseguia parar de chorar. ma non riuscivo a E eu smettere falei, di piangere. cara, são 2h50, 3 da manhã, eu preciso dormir. E alle 2:50 delle 3 del mattino, Porque a gente cioè, acabou della tarde, notte, a gente acabou tarde. abbiamo finito proprio tardi. Então eu falei, eu preciso fazer isso. Ma allora ho detto, avevo Mas- bisogno di fare Mas o questo. Espírito Santo, ele não, eu não conseguia controlar aquilo que estava dentro de mim. Ma io non riuscivo a controllare quello che c'era dentro di E me. eu escutava a voz dele me chamando. Io ascoltavo la voce dello Spirito Santo che mi E uma chiamava. coisa estava queimando no meu coração. C'era qualcosa che bruciava dentro del mio cuore. Senhor, como em Joel 2:28, E come in Gioele
Derrama o teu espírito nesses dias. Como em Joel 2:28, como a gente Come leu. Gioele 2:28, Derrama o teu espírito. versi il tuo Eu spirito. sei que existe uma medida maior. Lo so che c'è una misura più O grande. Senhor disse que faria algo sem precedentes. Il Signore ha detto che farà qualcosa senza precedenti. E eu comecei a entrar em um lugar de oração pela nossa nação, pela Europa. Ho iniziato a pregare per la nostra nazione, per l'Europa. E por uma coisa eu orava por avivamento. Io pregavo per il risveglio. Eu orava, Senhor, a gente precisa de uma intervenção. Io chiedevo a Dio, Signore, abbiamo bisogno di un intervento. A gente precisa desse vinho novo. Abbiamo bisogno di questo vino nuovo. Nós queremos fazer parte disso. Vogliamo far parte di questo. Que nós possamos ser esse remanescente. Che possano essere questi E o rimanescenti. Espírito Santo, ele me levou por alguns momentos realmente onde eu não controlava. E lo Spirito Santo mi ha portato per alcuni momenti dove io non potevo controllare. E eu experimentei aquilo que talvez eu poderia falar, que eu fui cheio do Espírito. E ho sperimentato quello che forse possiamo dire, sono stata piena dello Spirito Santo. Eu fui cheio do Espírito porque ele me levou a orar, ele me levou a orar algumas coisas pessoais, mas ele me levou a orar pela agenda dos céus, pela planilha dos céus. Ho pregato per alcune cose personali, però lo Spirito Santo mi ha portato a pregare per alcune cose che riguardava il cielo. E eu tava ali, era tipo 5 e pouco da manhã. Io stavo lì più o meno alle 5 di Eu fui pra notte, cozinha sono andata nella cucina e eu pensei assim. Eu pensei assim, e ho pensato così. caramba, 7 anos atrás, Mannaggia, Caspita, 7 anni fa, o único motivo pelo qual eu viraria uma noite l'unico motivo per il quale io avrei fatto tutta una notte in bianco seria pra jogar videogame. sarebbe per giocare in Com videogiochi. certeza. Solo questo. A única coisa que eu poderia fazer a noite inteira L'unica cosa che potevo fare tutta la notte era jogar FIFA ou NBA. è giocare ai videogiochi. E eu me lembro de uma vez específica que eu joguei NBA até 6, 7 da manhã. E mi ricordo una volta specifica che ho giocato Era um jogo de basquete. anche un gioco di basket. Exato. E eu me lembro disso, mas era como se o Senhor me falasse. E eu pensava assim: o que aconteceu comigo? È come se io parlavo, ma cosa è successo con me? Eu falava, Espírito Santo, mas o que aconteceu comigo? Ma io chiedevo allo Spirito Santo, ma cosa è successo con me? O que mudou dentro de mim 7 anos atrás? O único motivo que eu teria para virar uma noite seria para jogar, seria para isso, para me divertir. Ma cosa è successo con me 7 anni fa? L'unico motivo per il quale sarei rimasto tutta la notte sveglio sarebbe per giocare. E 7 anos depois eu me encontro aqui, E 7 anni dopo mi ritrovo qua, onde o Espírito Santo me enche dove lo Spirito Santo mi riempie e eu passo a noite orando. e io passo tutta la notte pregando. Isso não faz sentido. Questo non fa O senso. que está acontecendo? O que aconteceu comigo? O que mudou, Senhor? Cosa è successo con me? Cosa è cambiato? Porque eu quero isso sempre. Perché voglio questo Eu quero sempre. experimentar isso sempre. Voglio assaggiare, voglio provare questo sempre. O que aconteceu dentro de mim para Cosa è isso? successo dentro di me? E o Senhor me mostrou essa figura profética, E il Signore mi ha fatto vedere questa figura profetica, onde aquela jornada de jejum e de oração quella giornata di digiuno e preghiera. era o meu alinhamento interno Era il mio allineamento interno, para a manifestação externa. della manifestazione esterna. O derramamento do Espírito Il versare dello Spirito só aconteceu è solo successo na medida em que eu escolhi me render. nella misura che ho scelto di arrendermi. Eu escolhi render as minhas ideias, Ho scelto arrendermi le mie os idee, meus costumes, le mie abitudini, como eu pensava que deveria ser, come io pensavo il modo giusto doveva as essere, minhas decepções, talvez as minhas le mie frustrações. delusioni, Frustração. le mie frustrazioni. Tudo aquilo, o Senhor me mostrava que eu precisava render o meu coração completamente para Ele. E no momento em que eu fiz isso, que eu dei tudo, o meu 100%, Il Signore mi faceva vedere che avevo bisogno veramente di... no momento em que eu entreguei 100%, Nel momento che io ho consegnato 100%, no momento que no meu coração eu dei tudo, nel momento che nel mio cuore ho consegnato tutto, pela graça de Deus. per la grazia di Uma atitude simples. Dio, un'attitudine semplice. Eu escolhi isso aqui dentro, não fiz nada. Ho scelto questo qua dentro, non ho fatto niente. Aquela jornada me preparou Quella giornata mi ha para preparato derramamento do Espírito Santo. per il versamento dello Spirito Santo. E eu queria falar nessa noite, acho que a gente vai ter que terminar, tá demorando mais do que eu esperava, mas acho que a gente vai terminar. E eu quero falar sobre o voltando o coração totalmente para Ele, dentro Prima di disso. finire voglio parlare su qualcosa che è tornare totalmente il cuore verso il Signore. Sim, porque eu acredito que, como eu disse antes, o avivamento começa no nosso coração. Sì, perché io credo che il risveglio cominci nel nostro cuore. E existe um padrão do que Deus faz. E esiste uno standard per... Existe um padrão no modo de Deus de operar.
Existe um standard che vi opera. quando ele quer trazer avivamento. Quando lui vuole portare il risveglio. E a primeira coisa que acontece é que ele procura por um povo E la prima cosa che succede è che lui cerca per un popolo, per un gruppo, que tem o coração voltado totalmente para ele. che abbia il cuore totalmente girato verso di lui. Quando Deus disse aqui em Joel 2:12, Quando Dio disse in Gioele 2,12, antes do derramamento do Espírito, prima del versamento del suo spirito, ele falou: voltem a mim de todo o coração. lui ha detto: tornate a me con tutto il vostro cuore. Amém. E o Senhor diz que nós devemos voltar o nosso coração totalmente a Ele, E lui dice che dobbiamo tornare con il nostro cuore totalmente a lui, para que Ele possa fazer tudo aquilo que Ele quer fazer. in modo che lui possa fare tutto quello che lui vuole. O único modo de Ele fazer tudo o que Ele quer fazer por nós, L'unico modo che c'è da fare, che lui può fare tutto quello che lui vuole con noi, por nós per e noi, através de nós, attraverso noi, é se Ele tem tudo de nós. e se lui ha tutto di Amen. noi. Se Ele tem só uma parte, Se lui ha solo una piccola parte, Ele não está interessado nisso. lui non è interessato. Sabe, a verdade é essa: Jesus não está interessado La verità è che lui non è interessato. que Ele seja um convidado na sua vida, Che lui sia solo un invitato. que Ele seja só uma pessoa importante, Che lui sia solo una persona importante. que Ele seja a pessoa mais importante, Che lui sia la persona più que Ele seja o teu importante. amigo. Che lui sia il tuo amico. Ele está interessado em que Ele seja o seu Senhor. Lui è interessato in essere il tuo Signore. Ele nunca vai obrigar, Ele nunca vai te forçar de maneira rude a fazer isso. Non ti costringerà mai, non ti forzerà mai. É por isso que muitas vezes a gente vive mediocremente. Per questo viviamo mediocremente. Porque o Senhor, Ele nunca nos obriga a nos render. Perché lui non ci costringe E mai. para viver uma vida em abundância, Per vivere una vita abbondante, a escolha precisa ser nossa, la scelta bisogna di essere nostra, de dar o nosso tudo. De dar o nosso tudo. di dare tutto di noi. Então, eu queria... Pode colocar um slide, por favor, onde a gente fala voltando o coração totalmente para Ele. Parliamo di tornare il cuore totalmente al Signore. Isso, o que acontece é, tornando o cuore completamente a Lui, é um alinhamento interno com o céu. Tornare il cuore totalmente al Signore è un allineamento interno con il cielo. Il sveglia risulta in manifestazione esterna, il Vangelo annunciato, le masse sono influenzate e la società è trasformata. Então, o Senhor, Ele, essas coisas aqui, manifestação externa, o Evangelho sendo pregado e as massas sendo influenciadas, isso é possível através do Espírito Santo. Não precisa, já falei antes. Então, através do Espírito Santo. A gente pode tentar fazer isso com o nosso braço, mas isso só vai ser efetivo quando nós somos cheios do Espírito de Deus. Então, 1 Pedro 1:18. 1 Pietro 1, Diz assim: pois vocês sabem que o resgate para salvá-los do estilo de vida vazio que herdaram de seus antepassados. sapendo che non con cose corruttibili, con argento o con oro, siete stati riscattati dal vostro vano modo di vivere, tramandandoti dai padri. Não foi pago com simples ouro ou prata, Ma con il prezioso sangue di Cristo, come quello di un agnello senza difetto né macchie. Vamos fazer assim, eu leio primeiro em português, depois assim, vamos lá, 18. A gente faz assim: pois vocês sabem que o resgate para salvá-los do estilo de vida vazio que herdaram de seus antepassados. Então, do que nós somos resgatados? De um estilo de vida vazio, sem propósito. Não foi pago com simples ouro ou prata, que pedem seu valor, mas com o sangue precioso de Cristo, o Cordeiro de Deus, sem pecado nem mancha. Ele foi escolhido antes da criação do mundo, mas agora nestes últimos tempos foi revelado por causa de vocês. Sapendo que non con cose corruttibili, con argento o con oro, siete stati riscattati dal vostro vano modo di vivere, tramandandovi dal Padre, ma con il prezioso sangue di Cristo, come quello di un agnello senza difetti né macchie, già disegnato prima della fondazione del mondo. Egli è stato manifestato negli ultimi tempi per voi. Sabe, eu acho que às vezes a gente tenta viver a nossa vida Sabe, penso che a volte cerchiamo di vivere la nostra vita como algo isolado, come qualcosa isolato, como se fosse a nossa história. con le nostre storie. Mas a gente precisa entender que a nossa história Abbiamo bisogno di capire che la nostra está storia dentro da história de Deus. sta dentro della storia di Ela Cristo. nunca vai fazer sentido isolada da história de Deus. Lei non avrà mai senso isolata Da história de Deus. dalla storia di Cristo. A gente pode tentar pegar a nossa vida
Noi possiamo cercare di prendere la nostra vita e vivê-la para nós mesmos. e vivere per noi E stessi. gastar cada hora dos nossos dias E spendere ogni ora dei nostri giorni com as preocupações con le preoccupazioni, do nosso trabalho, con il nostro lavoro, das coisas que dizem respeito a este mundo, con le cose che dicono riguardano questo mondo, e tendo uma perspectiva incompleta e avendo una prospettiva incompleta do propósito para o qual nós somos criados. del proposito per cui noi siamo stati creati. Mas no momento que a gente dá um zoom out, que a gente vai um pouquinho para trás, Ma nel momento che diamo un zoom out e andiamo qualche passo indietro e a gente vê a história de Deus, e vediamo la storia di Dio, é só ali que a nossa história faz sentido. è solo lì che la nostra storia fa senso. Pedro diz que nós somos resgatados de um estilo de vida vazio, Piero dice che siamo stati riscattati da uno stile di vita vuoto, correndo atrás de bens, andando dietro a benedizioni, correndo atrás de coisas que passam, andando indietro a cose che passano, tendo tesouros que se corrompem, avendo tesori che si distruggono, que possam ser talvez dinheiro, a gente pode estar falando de dinheiro, che possono essere anche soldi ou status, o status, imagem, un'immagine, reputação, una uma reputazione, carreira, una carriera, coisas que nós sabemos que esse mundo escolhe como importantes. cose che noi scegliamo in questo mondo potrebbero essere importanti, Mas a verdade é que quando a gente chega no final da vida ma la realtà è che quando arriviamo alla fine della vita e nós vemos quando a gente viveu, e vediamo quanto abbiamo vissuto, se nós colocamos a gente em primeiro lugar, se mettiamo noi nel primo posto, nós, de uma forma boa ou de uma forma má, noi in una forma buona o cattiva vamos entender capiremo que aquela vida foi vazia. che quella vita è stata vuota. De uma forma má, a gente vai chegar e vai ver isso lá no céu ou no inferno. Nella forma male arriveremo in cielo e vedremo che questo è successo. De uma forma boa, quando o Espírito fala hoje Nella forma buona è quando lo Spirito dice oggi e a gente escolhe render o nosso coração. che scegliamo a rendere il nostro E a cuore. gente entende, sim, Deus, Noi diciamo sì Dio, eu preciso viver por uma causa. ho bisogno di vivere per una Eu causa, preciso de viver por um propósito ho bisogno di vivere per un que é proposito maior do que a minha existência. che è più grande della mia esistenza. Eu reconheço que existe algo dentro de mim Io riconosco che esiste qualcosa dentro di que me clama pelo eterno. che clama per te, per l'Eterno. E eu acho na tua palavra Io penso nella tua parola a causa e o propósito da minha vida. è causa e proposito della mia vita. É como escolher onde a gente vai investir. È come scegliere dove investire. Isso precisa começar em nós. Questo ha bisogno di cominciare in noi. Porque o Senhor não quer 50%, Perché il Signore non vuole il 50%. Ele não está interessado nem em 90%, E non è interessato nemmeno nel 90%. Ele quer 100%. Lui vuole il Ele quer 100%. o nosso tudo. Lui vuole tutto di noi. Ele quer tudo de nós. Lui vuole tutto di Ele noi. quer todo o nosso coração. Lui vuole tutto il nostro cuore. Talvez seja o momento, essa noite, de você deixar o Espírito Santo Forse questo sia il momento, stanotte, di permettere allo Spirito Santo te fazer pensar um pouco. farti pensare un poco. Se o teu coração está 100% nas mãos dele. Se il tuo cuore sta 100% nella sua mano. Se você realmente entregou todas as suas feridas. Se tu veramente hai consciente tutte le tue ferite. Talvez se você já entregou a sua forma, a sua vontade. Se tu veramente já consegnato la tua volontà, O teu entendimento, il tuo intendimento, il tuo sapere, il tuo conoscere, a tua visão, a tua perspectiva, la tua visione, la tua prospettiva, os teus costumes, os teus le hábitos. tue abitudini. O Senhor ele nos chama hoje a render tudo. Il Signore ci chiama a renderci. É o único remédio para um coração ferido. È l'unica medicina per un cuore ferito. É colocar 100% nas mãos dele. E metterci 100% nelle mani del Signore. O único remédio para dar um significado verdadeiro e eterno. L'unica medicina per dare un significato Verdadeiro e eterno. vero e eterno. É entregar 100% do nosso coração nas mãos dele. Consegnare 100% il nostro cuore nelle sue mani. Talvez existam hoje no seu coração coisas que você precisa render, eu não sei. Forse esiste qualcosa dentro del tuo cuore che tu hai bisogno di arrendere al Signore, Que você precisa deixar nas mãos dele. che tu hai bisogno di lasciare nelle mani del Signore. Talvez a sua necessidade de entender como as coisas funcionam. Forse la tua necessità di capire alcune cose come funzionano, Os teus porquês. i tuoi perché, As suas frustrações com o passado. le tue frustrazioni con il passato, Às vezes que você colocou sua expectativa em algo le volte che tu hai messo le tue aspettative in e você qualcosa, foi frustrado. tu sei stato frustrato. Isso pode envolver até mesmo o reino de Deus, pessoas, a igreja. Puoi coinvolgere anche il regno di Dio, le persone, la Chiesa, Pode envolver os seus relacionamentos. poi coinvolgere anche i tuoi rapporti. Mas se nós não deixamos na mão dele o nosso coração,
Mas não baixamos nelle mani sue, nel nostro cuore. A gente não vai ser parte desse remanescente. Non faremo parte di questi rimanenti. O que Deus vai fazer, Ele vai fazer. Quello che Dio farà, Lui farà. Aquilo que Deus vai fazer sobre a terra, Ele vai fazer. Quello che Dio farà sulla terra, Lui farà. Ele está procurando o povo através do qual Ele vai fazer isso. Lui sta cercando persone che Lui potrà servirsi per fare quello che Lui vuole fare. E o remanescente de pessoas E i rimanenti delle persone são aqueles que entregam 100%. sono quelle persone che consegnano 100%. Não é uma igreja, não é um ministério. Non è una chiesa, non è un mistero. São todos aqueles que se entregam 100% nas mãos dele. Sono tutti coloro che consegnano 100%. São aqueles que dão o coração 100% a Jesus. Quelli che hanno il cuore 100% di Gesù. Que experimentam o derramamento do Espírito. Loro che sperimentano il versamento dello Spirito. Um derramamento sem precedentes. Un versamento senza precedenti. Que vai culminar em transformação na sociedade. Che diventerà. Em transformação, em salvação, em cura, em liberdade, em conversões. Che diventerà in salvazione, libertà. E nós sabemos que nós precisamos primeiro estar vazios de nós. E sappiamo che abbiamo prima bisogno di essere vuoti di noi stessi. Para que nós possamos ser cheios do Espírito. Per essere riempiti dallo Spirito. Para que nós possamos ser cheios dele. Perché abbiamo bisogno di essere riempiti di Lui. E quando nós seremos cheios dele, E quando saremo pieni di Lui. quando ele é tudo que nós temos, Quando Lui sarà tutto quello che abbiamo. ele é tudo que nós temos para oferecer. Lui è tutto quello che abbiamo per offrire. Quando ele é tudo que nós temos, Quando Lui è tutto quello che abbiamo. ele é tudo que nós temos para oferecer. Lui è tutto quello che abbiamo per E offrire. as pessoas vão procurar algo em você. Le persone cercheranno qualcosa in te. E se você for cheio Tu sarai pieno do nome del nome que é a esperança, che ha speranza, do nome del nome que está vivo, che sta vivo, que a morte venceu, che la morte è que no viva, terceiro dia ressuscitou. che nel terzo giorno Jesus Cristo, Gesù Cristo, Jesus Cristo, Gesù o Cristo, Filho de Deus. il Figlio di Dio. É isso que as pessoas estão procurando. È questo che le persone sono. Essa é a resposta, essa é a solução. Questa è la risposta, questa è la soluzione. Mas nós precisamos fazer com que Ele seja o nosso tudo. Ma noi abbiamo bisogno di fare in modo che Lui sia tutto, il nostro tutto. E eu quero terminar com isso.